Os 3 primeiros meses são meses em que muitas vezes a gente não consegue ter uma referência muito clara em relação ao peso. Fala, meu futuro paciente, tudo jóia? Você está se programando para realizar a sua lipoaspiração e está preocupado com o resultado, né? De fato, qual o tempo necessário para você chegar ao resultado final de uma lipoaspiração? Seja lipo de alta definição, seja lá eventualmente lipo convencional, se você decidir por esse procedimento. Então, para a gente começar, primeira coisa, escreva aqui nos comentários se você está buscando realizar uma lipoaspiração, se não, por quê, e manda esse vídeo para aquele amigo, aquela amiga que você acredita que precisaria de uma lipo. Antes da gente começar, então faz aquilo que só você pode fazer para esse canal. Isso que a gente comentou, curta, compartilha, clica no sininho. É importante você sempre receber as notificações de vídeos novos. Aqui é absolutamente tudo no universo de cirurgia plástica, de contorno corporal e cirurgias da mama. Sou cirurgião plástico, mais de 10 anos de carreira e sempre focado em buscar no mundo aquilo que a gente encontrava de melhor em técnicas e tecnologias para que nossos pacientes possam ter acesso àquilo que o mundo já encontrou e já desenvolveu de melhor nessas áreas. Esse canal aqui ele sempre vai estar focado em trazer absolutamente tudo que existe de melhor no mundo em informação para vocês dentro da cirurgia plástica, de contorno corporal e cirurgias da mama. Agora sim, bora seguir o resultado final da lipo. Roda a vinheta. Queridinhos, vamos lá então. Imagina aí que você está se programando, está pensando em realizar sua lipo e está preocupado com quando eu vou chegar no meu resultado final, quando eu vão poder ir para a praia, quando eu vou poder desfilar o meu corpinho novo. Enfim. Vou ver diferença? São perguntas super frequentes, perguntas normais, os pacientes sempre ficam muito ansiosos com, digamos assim, o dia do resultado final, né, como se fosse assim um dia específico, maravilhoso, enfim. O que é importante que vocês entendam que todo pós-operatório ele é um processo. Ele é um processo que envolve, em que na verdade ele tem interferência de inúmeras variáveis, desde tecnologias utilizadas, desde cuidado de pós-operatório, alimentação, desde condições próprias do paciente, como se, vamos supor, ter pacientes que incham um pouco mais, outros incham um pouco menos, volume de gordura aspirado, pacientes que estavam um pouco mais cheinhos precisavam aspirar um pouco mais de volume, então tudo isso vai interferir naquilo que a gente entende como digamos, resultado final. Mas vamos lá. Se a gente fosse traçar uma regra básica e geral, e que fica mais fácil de todo mundo entender, pensa assim, pensa que você está gestando o seu corpo novo. Então toda gestação em corpo humano vai mais ou menos 9 meses, então se planeja para quer resultado final, com pouca variação, óbvio, variação de peso depois, 9 meses. Se programa para esses 9 meses. Porém é óbvio, você não vai ficar com 8 meses e 29 dias com o corpo igual e simplesmente no 9º mês exatamente o teu corpo magicamente vai aparecer. Não, é um processo. Normalmente no primeiro mês você vai ter acesso ali mais ou menos a 50% do resultado. No seu 2º e 3º mês, você já vai ter acesso a 60%, eventualmente 70% do resultado. Agora, os 30% adicionais, restantes, eles são mais demoradinhos, porque eles vão sofrer algumas variáveis. Agora eu quero te contar um detalhe super importante e que interfere nisso, que é para além da própria dieta, os cuidados nos primeiros 3 meses após a lipo. E por que é importantíssimo cuidados nos primeiros 3 meses após a lipo? Porque é muito comum acontecer o seguinte, paciente perder peso, paciente perder medida e se não cuidar, está engordando. Poxa, Daniel, mas como é que isso pode acontecer? Estou engordando, estou perdendo medida, perdendo peso? Exatamente. Isso acontece porque o paciente está perdendo líquido, está perdendo edema, está perdendo inchaço. E isso naturalmente leva a uma redução de peso, isso naturalmente leva a uma redução de medida. Então muitas vezes nos 3 primeiros meses o paciente pode até não estar se cuidando tão bem, mas ele achar que está indo tudo tranquilo porque melhorou a medida, a calça já está mais folgadinha e ele está relativamente tranquilo e aí costuma relaxar um pouquinho. Só que acontece, depois desses primeiros 3 meses, começa a se perceber um pouco de acúmulo de gordura, principalmente num ponto específico que é gordura visceral. Pô, doutor, mas gordura visceral, qual que é a diferença? A gordura visceral, meus queridos, é aquela gordura que a gente não consegue pegar entre os dedos, aquela gordura que deixa o abdômen redondinho e duro, abdômen de chope, exatamente o abdômen de chope.
Então o que acontece? Se você não se cuida nos primeiros 3 meses, você vai começar a perceber o abdômen um pouquinho mais estufado. Às vezes você tenta pinçar, até a pinça tá boa, né? Não teve talvez uma piora significativa, mas você percebe o abdômen mais estufado. O abdômen não tá tão plano, tão negativo assim. Você entende? Porque o corpo, a tendência do seu corpo, ele tentar acumular essa gordura de novo. Você tá com a mesma rotina, os mesmos hábitos, não mudou nada do que estava no pré-operatório. O teu corpo estava acostumado com um determinado padrão de acúmulo de gordura. O que o teu corpo quer? O teu corpo quer guardar toda a reserva energética que ele puder, porque ele está querendo se preparar para uma guerra que nunca vai vir. A única guerra que deveria vir é a sua guerra com a sua dieta, né? Mas essa aí é essa que a gente está querendo trazer para a tua rotina. Mas vamos lá. O que acontece muitas vezes é o seguinte: então o corpo ele tenta reter, né, energia, só que as células de gordura aspiradas elas não se dividem, elas não voltam. E aí o teu corpo ele vai responder mais nas células de gordura que ficaram, principalmente gordura visceral e eventualmente áreas não lipoaspiradas. Né? Se o paciente eventualmente não faz uma lipo de braço, não faz uma lipo de coxa, tende a responder um pouquinho mais. Então se atente para esse detalhe super importante. Os 3 primeiros meses são meses em que muitas vezes a gente não consegue ter uma referência muito clara em relação ao peso. Então o que eu sempre peço para meus pacientes, a gente tem na equipe nutricionistas que ajudam os nossos pacientes a manter uma dieta saudável. O ideal não é uma dieta restritiva, nem uma dieta de superávit calórico. O ideal é uma dieta normocalórica, para que o processo cicatricial deixe você num déficit calórico leve. Isso vai ser o suficiente para que você consiga perder pouquinho peso no teu pós-operatório, já vai ser o suficiente para a gente manter boa cicatrização e vai ser o suficiente para a gente ter um bom resultado, pelo menos ao final dos 3 primeiros meses. É óbvio, depois desses 3 meses você pode intensificar um pouco mais essa dieta, fazer uma dieta mais programada e, digamos, com foco específico, seja ganho de massa magra ou seja eventualmente perda de peso, ainda se for o seu desejo, mas nos 3 primeiros meses se atente para isso. Eu gosto muito de nutricionistas dentro dessa fase justamente para nos ajudar o paciente a manter esse foco, manter esse objetivo, principalmente para que você não chegue nos 3 primeiros meses, óbvio, ao fim dos 3 primeiros meses, e perceba ali, poxa, esse resultado não está vindo, estou meio estufada, será que essa lipo deu certo, não deu certo? Então, se atente muito para isso. Mas é óbvio, ainda assim, né, digamos, se a gente for considerar resultado final, 9 meses. De novo, vai ter uma variação absurda em relação ao volume de lipoaspirado. Lipo HD é uma lipoaspiração um pouquinho mais avançada, né, em que a gente vai lipoaspirar mais regiões do corpo. Eventualmente você pode perceber ali uma alteração até relativamente maior no peso. Então também se programe para não estar no teu pós-operatório no mesmo peso que se você estava antes da cirurgia que você tiver, quer dizer que você ganhou peso novamente. Então, seja lipo HD, lipo convencional, se programe para 9 meses, o resultado final, muito embora na lipo HD com o uso de algumas tecnologias, Vaser, por exemplo, você vai conseguir visualizar muito do resultado antes, porque não tem tanto roxo, o edema é muito menor, então a gente tem uma cirurgia mais fisiológica, se a gente lança a mão de algumas tecnologias com esse propósito, com esse foco, mas o objetivo é você chegar no seu ápice ali com 9 meses e que você mantenha. Aliás, ápice não, né? Se a gente for considerar que o seu ápice é com 9 meses, depois de 9 meses vai só piorar. Não, eu quero que você melhore sempre e que essa cirurgia, de fato, não perca o resultado nunca, certo? Desde que você se cuide, a tendência é que o resultado seja permanente. Certo, meus queridinhos? Então, ficou um pouco mais claro essa questão aí em relação ao pós-operatório. Só lembrando a vocês, em relação ao sol, que é uma pergunta que vocês adoram fazer também, a exposição ao sol descontrolada, sem protetor solar ou com pouco protetor solar, quer bronzear? Espera uns 3 meses. Uma exposição solar sem bronzear, bem controladinha, 1 mês e meio, é suficiente. Certo, meus queridinhos? Então escreva aqui nos comentários se você está se planejando e se esse vídeo te ajudou a, digamos, se planejar melhor para a sua lipoaspiração. Óbvio, se você decidir realizar a lipo HD com a nossa equipe, comigo pessoalmente, melhor dizendo, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar mais detalhes e o link para agendar a sua consulta, seja online ou presencial, diretamente comigo. Lembrando que as cirurgias são realizadas preferencialmente em Londrina e São Paulo. Certo, meus queridinhos? Aguardo vocês nos próximos vídeos agora sim. Valeu!